Então, boa noite a todos, boa noite, Kátia, Lu, todo mundo que veio hoje, aos outros que chegarão e que virão online. Hoje a gente combinou aí na nossa última aula que a gente ia falar um pouco da jornada da alma, que é o caminho em que a alma e a consciência passam nesse processo de evolução e de expansão, né, até a sua iluminação, até o seu estágio de plena comunhão com o todo, né, por assim dizer, que é o processo de ascensão e iluminação. E eu trouxe o Caio como convidado, então eu pedi que o Caio se apresente rapidamente, porque ele é um professor budista que trabalha com uma prática extremamente rica para que a gente consiga encontrar esse caminho individualmente, né? Claro, existem N ferramentas, a gente pode fazer isso com um terapeuta, no processo assistido, mas a visão que o Caio traz com a meditação é a capacitação da gente fazer isso com a gente mesmo, sem intervenção externa, né? Às vezes com acompanhamento de alguém que tem mais experiência em tempo de prática, mas ele vai trazer esse olhar para todos nós hoje. Então, Caio, se apresente e vamos começar a falar. Maravilha, então, eu me chamo Caio Chimansky, eu estou aqui em Curitiba, no Paraná. Eu tenho uma escola chamada Centro Pineal, que é uma escola que trabalha com yoga, meditação e tecnologias. A gente tem uma máxima que a gente trabalha com ancestralidade, mas também cria pontes para a modernidade, o que está acontecendo atualmente. Então, além de trabalharmos nesse lugar ancestral, de práticas espirituais, de várias plataformas, como a yoga, principalmente o budismo, entre outras, a gente oferece essas práticas, esses artigos, livros traduzidos, estamos criando tecnologias, né, biosensores, de fácil acesso e baixo custo para o brasileiro. Então, assim, a gente até brinca, a gente é meio que os nerds da espiritualidade, né, essa galera que gosta da ancestralidade, mas gosta muito também da modernidade. E o trabalho principal que eu desenvolvo é nesse lugar de trabalhar com um acompanhamento particular de aulas de meditação, no qual eu acompanho os praticantes para estarem trabalhando com o que a gente chama de budismo pragmático, e através desse mapa do budismo pragmático a gente vai aprendendo treinos mentais específicos, e nesses treinos eles possuem mapas, estágios, objetivos, descrições fenomenológicas, então bastante previsibilidades, e também tem esse acréscimo, claro, dos biosensores, de gráficos e dados do que está acontecendo na sua mente, no seu corpo. E acho que uma das coisas principais desse trabalho todo, que eu acho que é a maior riqueza, é a troca. Eu basicamente exijo dos alunos relatos, né? Eles têm que contar para mim, têm que fazer a sessão junto comigo e após ir lá pegar o áudio e contar livremente como que foi aquela sessão, como que se sentiu, e a gente vai tendo mapas, esse aluno vai aprendendo a trabalhar com alcances nesses mapas, e vai tendo essa troca que vai gerando esse aprendizado um pouco mais dinâmico acerca desse conhecimento ancestral que nos leva para, vamos dizer assim, cenários da nossa própria identidade, né? Então a gente tem um alcance para trabalhar com esse termo que seria a identidade, né? Que vai desde um Caio Chimansky até outros tipos de identidade dessa minha consciência. Então acho que essa é uma introdução de quem sou. Maravilha. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está aí comigo, com a gente, ao vivo, e quem vai assistir depois também. Então, seja bem-vindo, e acho que a gente pode começar falando assim, eu estava conversando até, né, sobre o quanto, às vezes, etnias diferentes, conhecimentos diferentes, culturas diferentes, se referem à jornada da cura, da expansão da consciência da mesma forma, ou seja, o caminho é o mesmo, pessoas diferentes falando da mesma coisa. Então, eu queria que você trouxesse esse olhar sobre o budismo, né, a meditação budista, em relação a essa jornada que a alma passa de cura, né, em relação a até chegar nesse estágio de expansão e conexão com esse todo. Qual que é o caminho que a visão budista tem em relação a isso? Maravilha. Então, assim, sempre quando a gente vai aprender sobre budismo, a porta de entrada é o sofrimento, né? O termo é dukkha no budismo.
o Buda Shakyamuni, o primeiro professor que organizou essa metodologia, ele dizia assim: eu sou o professor que ensina como o sofrimento vem a existir, suas causas e um caminho possível para cessar esse sofrimento, ou como eu gosto às vezes de traduzir, gerar um entendimento ampliado sobre esse sofrimento. E nessa escola meditativa de mais de 2.600 anos, nós temos o que é chamado de 3 treinos. Então, para aprender a reconhecer como que o meu sofrimento se instala, aonde que eu repito as minhas ações para que esse sofrimento se mantenha. Acho que o áudio está voltando, não sei, acho que talvez a Sueli, se puder mutar, eu estou escutando minha voz de novo. Eu vou sair de onde eu estou, Caio, e eu vou tá. para outro aparelho, tá? Tá, beleza. Eu peço para alguém me aceitar aí. Fechou. Ou apenas assim, se ela não está conseguindo sair... saiu. Tá, beleza. Então tá. Então, assim, para a gente poder compreender esse... Vamos colocar assim, esse algoritmo de o sofrimento existe, o sofrimento possui causas... obrigado. O sofrimento possui causas, existe um caminho de entendimento ou cessação desse sofrimento, e o Dharma, que é o conjunto de técnicas, a prática, é o caminho para gerar esse entendimento e compreender esse tipo de conhecimento. E para isso a gente tem o que é chamado de 3 treinos de meditação. 3 treinos para a gente praticar, desenvolver, para compreender como que funciona esse processo de sofrimento, esse processo de dukkha. Então, eu vou falar brevemente de cada um desses 3 treinos e a gente vai enfatizar hoje no 3º treino. Mas o que é legal já de dizer, para a gente ir trazendo essa visão mais integral, na Pineal a gente até trabalha com o que a gente chama de psicologia integral ou visão integral, que é pegar vários mapas e perceber que esses mapas eles têm mais similaridades do que diferenças, né? Então, ao invés de brigar para dizer qual mapa é melhor, a gente se esforça para tentar gerar uma leitura mais generalizada desses mapas em relação uns com os outros. Mas, então, cada um desses 3 treinos de meditação a gente vai encontrar, de alguma forma, nas práticas contemplativas do mundo, não só no budismo. Talvez o 3º treino, ele é muito, muito mais forte no budismo, mas tem, hoje em dia, livros modernos que até contam que você vai encontrar o 3º treino, que é o nosso foco hoje, no cristianismo, no islamismo, entre outras tradições religiosas e espirituais. Então, cada um desses treinos colabora com o outro. São 3 formas de você trabalhar com a sua mente e, a partir daí, poder reconhecer essa mente, fazer, quem sabe, uma engenharia reversa, né? De alguma forma, e percebendo os pedaços que compõem essa mente, e fazendo essa engenharia reversa, chegar numa mente que a gente chama de uma mente mais básica, uma mente mais simples, uma mente mais aberta, espaçosa, relaxada, que consegue surfar na realidade de uma forma mais dinâmica, não com tanto apego, sofrimento, sensação de controle e todas as coisas que todos nós compartilhamos e a gente conhece muito bem, e que a gente pode chamar de sofrimento. Então, o primeiro treino é o treino de moralidade, é o treino no qual a gente até diz assim no budismo que a gente leva a nossa personalidade para sentar com a gente na almofada de meditação. Então, eu sento com o Caio, a Vânia senta com a Vânia, a Sueli com a Sueli, e ali a gente vai trabalhar com práticas de compaixão. E essas práticas de compaixão, que hoje em dia já está sendo muito comprovado pela ciência, que existem áreas específicas do cérebro que são acesas quando você está em empatia ou em compaixão. Então, budistas tibetanos comprovaram que a compaixão é um treino, é uma coisa que você pode desenvolver praticando e, claro, agindo em compaixão. Mas esse treino específico no budismo, a gente trabalha com o coração e a gente faz esse scan
das pessoas que a gente ama, visualiza na nossa mente essas pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tem dificuldade, se auto-visualiza, visualiza todos os seres dessa existência e fica repetindo frases de compaixão, de entendimento, como que você possa ser feliz, que você possa estar em paz, que você possa encontrar as verdadeiras causas da felicidade. E através da repetição desse tipo de frase, que é um dos tipos de práticas de moralidade, porque existem vários tipos, você começa a colocar o seu fluxo mental para ser processado nesse campo mais benéfico para você mesmo, porque você está curando os outros dentro da sua mente, e curando os outros, curando as suas tretas, porque você começa a praticar moralidade, aí você vê que para aquela pessoa você não consegue inicialmente falar aquelas frases porque você está magoado, mas aí você lembra uma máxima que a gente tem no budismo, que é todos estão sofrendo, todos estão confusos, do mais rico ao mais pobre, do mais lindo ao mais feio, está todo mundo em algum tipo de ignorância, em algum tipo de confusão. E isso por si só já pode gerar uma abertura desse coração compassivo que se abre para tentar, na medida do possível, gerar um entendimento, um respeito, e a gente poder realmente interagir com o outro. Então, a prática de moralidade tem muito a ver com o outro, tem a ver com você em relação ao outro. E tem muito a ver com você, e essa é uma coisa muito principal do nosso papo hoje, tem muito a ver com o seu self, com o seu eu, em relação com os outros eus, com os outros selfies. Lá no budismo antigo, na primeira comunidade, o Buda vivia com monges e monjas na floresta. E ele sabia que ele poderia dar um conhecimento muito profundo, meditativo, mas mesmo assim esses monges e monjas tinham que estar se relacionando no seu dia a dia. E a gente sabe que quando junta um monte de gente, sai faísca. Então ele organizou esse tipo de prática para que as pessoas levassem em consideração o seu self, curasse, limpasse, para poder estar em empatia, compaixão, alegria, bondade amorosa, entendimento com o seu semelhante. Moralidade. A gente diz assim que uma prática moderna de moralidade é a prática de ir ao psicólogo. Quando você vai ao psicólogo, você chega lá e você nunca diz assim, eu gostaria de obter o conhecimento último da realidade. Não, você chega lá e diz assim, eu estou me sentindo assim, eu gostaria que minha mãe me tratasse assim, que a minha filha me compreendesse. Você vai falar do eu em relação aos outros eus. E lá no budismo, nas práticas contemplativas, você vai ter lá esse tipo de visão. O cristianismo é um ótimo exemplo de uma prática de coração, de perdão, de entendimento. E também, assim como o budismo tem várias tradições contemplativas com seus mapas e descrições fenomenológicas de monges e freiras rezando intensamente para colocar essa estrutura corpo, mente, consciência nesses campos mais benéficos para processar. Segundo treino, concentração. Concentração é a moeda de ouro real no mercado. Como assim? A nossa capacidade de atenção é realmente o que você mais tem de precioso na sua vida. Sem atenção plena, sem clareza, sem sanidade, a gente não consegue estar presente. E não estando presente, tem uma espécie de um bug no que está acontecendo. O meu corpo está acontecendo no agora, porque ele nunca aconteceu no passado ou no futuro, mas tem uma mente que está tão distraída, tão acostumada a correr atrás de pensamento e atrás de pensamento, que esse sistema não consegue repousar nesse agora. Não repousando no agora, a gente sabe o que vai acontecendo com a nossa estrutura, né? As ansiedades, né? Vamos colocar assim. Então, o treino de concentração, uma explicação bem direta e básica, é você ter a habilidade de pegar o laser da sua atenção e descansar num objeto. E, ao decorrer desse treino, você vai distrair infinitas vezes, e se distraindo infinitas vezes, você
começa a aprender a acolher essas distrações, porque você entende que faz parte do processo. Você cessa a luta acerca do fluxo de pensamentos e você encontra um lugar de repouso onde os pensamentos vêm, comunicam, vão, e você já não está mais desesperado, puxando o pensamento para perto ou tentando afastar o pensamento para longe, porque você está descansando no seu objeto de concentração. Você está descansando nas suas narinas, por exemplo. Ninguém nunca respirou no passado ou no futuro. Todo mundo respira no agora. O pensamento é o único campo que tem essa coisa de ficar contando história de passados e futuros, mas até mesmo essas histórias de passados e futuros acontecem no agora. É uma coisa muito doida essa vida humana. E na concentração, o yogi, a yogini, ele vai aprendendo a fortalecer esse músculo de atenção e ele vai aprendendo o que a gente chama de absorções meditativas. Essas absorções meditativas é a nossa capacidade de ficar, por exemplo, entoando um mantra, e entoando, aí se distrai, daí volta para o mantra, distrai, volta, e chega uma hora que começa a grudar. E gruda no mantra, gruda, e agora eu já não sei mais o que é Caio, o que é mantra. O que é mantra, o que é Caio. Parece que uma coisa só está acontecendo. A isso a gente começa a entrar no que a gente chama de colapsos de dualidade. Você começa a sair desse dois, que é um modo padrão de operar nessa realidade, eu interagindo com objetos, e nesses campos de absorção, que são campos de prazer, relaxamento radical do corpo, a gente tem palpites na neurociência que descarrega serotonina, dopamina, ocitocina, apenas concentrando-se, absorvendo. E nisso, você começa a não saber mais aonde começa o Caio, termina o Caio, e começa o mantra e termina o mantra. Você está num estado de unidade. Vamos colocar a título de organização hoje que você vai para o 1. Né? A gente sai do 2 e vai para o 1. E nesse 1, você pode repousar. Toda a história, né, tradicional indiana, de yogis, passando semanas, meses em meditação, esses caras, essas pessoas, estavam completamente absorvidas num objeto. Porém, a visão budista é que vai chegar um momento que você vai ter que sair daquela absorção. Eu até brinco, você pode ficar muito, muito craque em acessar absorções de concentração, ficar tão grudado no teu foco que desaparece corpo, mente, vai para lugares muito calmos de existir, mas o seu iFood chega e você tem que sair da sua sessão para ir buscar o iFood. Então a gente diz no budismo que a prática de concentração, ela é condicionada, ou seja, você precisa criar condições, você precisa sentar, recolher, se acalmar, e passando pelos estágios, e você constrói essa estrutura. Mas depois que você volta, essa estrutura calmamente vai se desfazendo, e às vezes você volta a operar nos mesmos lugares. Mas pelo menos agora você tem essa habilidade. Então, para fechar a concentração, porque dá para falar horas e horas de concentração, a concentração ela é basicamente o alfabeto básico do meditador, mas vamos ser sinceros, a concentração é o alfabeto básico cognitivo de qualquer ação que você se proponha a exercer. Se você não tem concentração, você não dirige um carro bem, você não escuta uma amiga desabafando, você não escuta uma música, e você está, sei lá, num parque, e você não consegue olhar para a árvore, porque você tem que pegar o celular e tirar uma foto da árvore. Enfim, dá para ficar trazendo vários exemplos que são bem conhecidos nossos. Porque nós estamos em 2023 e todos nós, eu me incluso, temos essas capacidades enfraquecidas de atenção por causa do nosso estilo de vida digital. Claro, a boa notícia é que praticar a meditação é uma espécie de antídoto, de um contra-ataque. Você vai se empoderando do seu corpo de atenção.
Então, moralidade e concentração. Esses dois treinos são encontrados em todas as tradições espirituais que você vai ver por aí. Não há dúvida. Tem que ter concentração, tem que trabalhar com aspectos do coração, né? E daí, por último, que daí vai puxar o restante do nosso papo, a gente tem o terceiro treino. O terceiro treino de meditação a gente chama de Vipassana. Ou sabedoria, ou insight, ou introvisão. Geralmente o termo mais usado é Vipassana e insight. Vipassana, sabedoria, significa penetrar e ver com clareza. Diferente da moralidade da concentração, onde você estava trabalhando com um exercício para estabilizar a mente em campos específicos, no Vipassana, você agora, ao invés de concentrar numa única coisa, você vai aprender a assistir, investigar, observar, contemplar o que a gente chama de 6 portões de entrada no budismo. 6 portões de entrada são os seus 5 sentidos, mais os pensamentos. Os olhos, as narinas, a boca, a pele, os ouvidos e também os pensamentos. Então, para o budista, a gente diz assim, o pensamento ele tem a mesma qualidade que um cheiro. Ele não é mais importante que um cheiro e o cheiro não é mais importante que um pensamento. Todos eles fazem parte dessa mágica da vida, onde ficam nascendo sensações e indo embora sensações. Nasce fenômenos e vai embora fenômenos. Inclusive agora, em tempo real, está acontecendo isso numa velocidade que a gente nem imagina. Então, o Buda Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, ele sentou debaixo de uma árvore e ele passou por esses outros treinos que a gente conversou, ele se empoderou dessas práticas, mas ainda não tinha uma resposta daquilo que ele estava procurando, acerca daquela sensação de as coisas não estarem muito certas, de ter muito sofrimento, a vida é só isso, como é que pode? A gente nasce, se desenvolve, morre, meu Deus. Nisso ele resolveu sentar debaixo de uma árvore e ele começou a abrir a mente dele para o Vipassana. Então o Vipassana, a gente passivamente abre os nossos 6 portões de entrada e a gente vai começar a assistir o entra e sai dessas sensações. Junto, para ficar bem craque, bem potente essa observação de acompanhar em tempo real o entra e sai de pensamentos, de cheiros, de gostos, de toque, pressão, temperatura, emoções, memória, todo esse pacote sensorial que compõe a nossa experiência, o Buda percebeu, olhando muito bem, o que ele chamou de 3 características acerca da existência. Essas 3 características são como se fossem fatos para quem resolve observar em tempo real e olhar para o que está acontecendo no que a gente chama de vida. Então, essas 3 características, a primeira dela é o que a gente chama de impermanência. Todo fenômeno que nasce já está delimitado a sua impermanência. Um bebê nasce, já está explícito que ele vai um dia morrer. Uma galáxia dura centenas, milhões de anos, mas em algum momento, bilhões, ela vai também perecer, um buraco negro vai engolir ela. Formigas, humanos, emoções, cheiros. A gente tem uma tendência, às vezes, de pensar em impermanência só com a morte. Claro que ali é uma coisa muito importante da nossa jornada de consciência espiritual. Mas a impermanência, ela está ditando a regra exatamente agora. Tenta pensar quem era você no início dessa sessão. Tenta trazer com detalhes todos os pensamentos, todos os cheiros, todas as sensações de toque, tudo que você estava contemplando, processando. Tenta lembrar com precisão. Uma coisa que é praticamente impossível, porque a coisa não para de andar. Pensamentos, as células se movimentam, cheiros, e daí opiniões, e debates, e movimentos do corpo. A vida é um filme que está indo para frente, nunca volta para trás, né? Então, a impermanência é essa dança que nunca é a mesma. Nunca é a mesma. Não há um lugar que você possa olhar e você vai ver algo que está sendo o mesmo.
Eu até brinco com os alunos, assim, que o praticante de Vipassana, ele aprende a olhar para o marido ou para a companheira e falar, não é a mesma pessoa que está acordando aqui do meu lado, é sempre alguém diferente, porque é sempre alguém diferente. E na nossa visão, que os budistas colocam como visão ignorante, não ignorância de burra, mas ignorância de ignorar o que está explícito, a gente trabalha com acreditando que as coisas são fixas, sólidas, paradas, permanentes. Então vamos fazer assim, né, um breve exercício de visualização. Se a gente pensa assim, se você olhar para a parede de onde você está aí, essa parede ela aparenta estar bem sólida, bem organizada, bem firme. Só que se eu pedir, a gente não vai fazer isso, se a gente, por exemplo, começasse a hiperventilar o nosso corpo, hiperoxigenar durante alguns 10, 15 minutos, e a gente olhasse para essa mesma parede, essa parede ela ia começar a se alterar. Então, qual desses modelos de realidade é o real? Na verdade, esse modelo de realidade que a gente está renderizando com a nossa consciência, né, processando, é um modelo que o cérebro está há muito tempo acostumado a criar. E tem todo um porquê está sendo assim, todo um porquê evolutivo, genético, social. É incrível esse modelo. Mas não quer dizer que é apenas um único modelo de realidade. Porque a realidade é algo bem elástico, né? Dá para você ajustar parâmetros e transformar radicalmente a sua realidade, usando a sua consciência. Então, a primeira das características é a impermanência. O yogi, a yogini de Vipassana, senta e começa a acumular tempo na almofada e fora da almofada de meditação, a ficar olhando para a impermanência. Ah, mas eu sei que impermanência existe. Ah, conte outra. Não, intelectualmente a gente sabe, a gente lê num livro que as coisas são impermanentes. Mas o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso fluxo mental, ele não está de acordo com essa visão, porque ele tem histórias que estão estruturadas e que essas histórias realmente nos trazem desde alegrias incríveis até sofrimentos profundos. A segunda característica é o que a gente chama de sofrimento, ou dukkha, ou insatisfação. Por as coisas serem impermanentes, elas não podem nos satisfazer por completo. Por exemplo, você pensou em algum momento da sua vida que se você conseguisse aquele emprego, batesse aquela meta, ali seria a linha final para o seu desenvolvimento, para a sua performance. Ou você comprou uma casa de praia, ou você comprou uma roupa, cortou um cabelo. E chega um momento que logo, quando você chega lá, você fica feliz, fica no pico durante uns momentos, e depois naturalmente desce, você quer mais, você continua. Faz parte da vida humana, né? Eu até esqueci de comentar que nada do que eu estou falando aqui é algo para a gente se sentir mal e falar, meu Deus, como somos terríveis. Na verdade, é só como as coisas são. É uma dinâmica, né? Ninguém é culpado por essa dinâmica. Ela está acontecendo. Na verdade, estão acontecendo, a gente só não está percebendo que isso está acontecendo. A gente só está entendendo o que está acontecendo agora. Exatamente isso. E daí a prática da meditação, no geral, é começar a perceber, olhar com sinceridade. Acumular tempo olhando de um jeito diferente. A gente tem até um termo na meditação que a gente fala de visão, né? Trocar a visão. A gente tem uma visão para ler corpo, para ler espaço, para ler tempo. A gente tem uma visão para ler nascimento, tem uma visão para ler morte. E quando você começa a ir fundo na tua prática, você começa a ver outras visões. Daí você vai reorganizando esse acervo de visões e entendendo como aquilo pode te ajudar no teu caminho de vida. Então, a insatisfação é essa ideia de que nenhum fenômeno composto, nenhum fenômeno impermanente, ele vai te satisfazer eternamente, só que a boa notícia é que nenhum fenômeno também vai te aterrorizar eternamente, porque tudo está dançando, tudo está em movimento. Na prática de Vipassana, o praticante começa a acompanhar os 6 portões de entrada em movimento com a mente, ele vai vendo como a mente fica estressada, indo para o pensamento, daí vai para dor nas costas, aí vai para uma vontade de parar de meditar, isso vai gerando um calorão, vai dando uma impaciência e está ali, explícito, o estresse dessa dinâmica. Então, o Buda olhou e falou,
esse movimento todo, ele é bastante estressante. Ele é uma coisa que pode ir... Daí tem assim, tem até um dukkha de quando você está feliz e a felicidade acaba. Tem vários tipos de dukkha, se eu não me engano são de 6 a 8, né? Dukkha quando você quer algo e você não tem, dukkha quando você tem e não quer que acabe. Tem várias coisinhas dessas dinâmicas que a gente entra nesses lugares mais de dor, sofrimento, enfim. Terceira e última característica é o que a gente chama de não-eu. No budismo, a gente poderia dizer assim, que a gente, através do Vipassana, a gente começa a compreender um zero. A gente falou de um 2, de um 1, e a gente tem um zero. Essa linha a gente pode chamar hoje aqui de um alcance de identidade possível, de consciência. Você sai de um lugar chamado Kaishimansky, dual, né? Eu sou um corpo separado da experiência, separado do universo, eu existo em algum lugar dentro da minha cabeça, não sei. E você começa a praticar meditação, começa a praticar caminhos espirituais diversos, e você vai começando a ter revelações de dinâmicas de identidade diferenciadas. Então, você começa a processar a realidade através de novos pontos de vista. Pontos de vista que incluem o self, mas o self não é a fronteira final, porque tem uma longa coisa para ser revelada, que ao mesmo tempo que parece que está velado, na verdade está aqui o tempo todo aceso e nunca esteve atrasado ou nunca esteve escondido. O budismo chama isso de mente básica, ou a mente que parece um diamante. O diamante você pode colocar num rio enlameçado, um pântano, e quando você tira esse diamante, ele continua sendo um diamante brilhante, só tem que lavar ele, ele nunca foi afetado pelo pântano. Então, é muito interessante o que eu vou passar, eu vou continuar a explicar um pouquinho do não-eu, e a gente vai entrar no que a gente chama do progresso do insight. Eu vou trazer aqui de uma forma mais dinâmica, para a gente entender isso que a Vânia até me contou, né, que ela já começou a trabalhar esse lugar de jornadas da alma, né, e que são essas caminhadas que a gente faz com o nosso fluxo de consciência, e a gente encontra esses lugares, às vezes padrões e previsibilidades. Eu quero passar um pouco disso também hoje, mas para entrar nisso a gente fala de não-eu. Então, a ideia de não-eu é que convencionalmente a gente divide assim no budismo, e também em outras tradições. Existe a realidade convencional e a realidade última. A realidade convencional é que o Caio existe, ele é pai da Yami, filho da Selma, namorado da Mariane, ele tem esse sistema, ele é um self interagindo com selfies. Mas quando essa pessoa começa a ter aspiração, curiosidade, em ir pesquisar, investigar o que é esse Caio, aonde que está esse Caio, algo que está fixo, parado, congelado, a gente não consegue encontrar nada que se sustente. Vamos acompanhar com esse seguinte exemplo. Você acorda de manhã e se olha no espelho. Aí você se olha no espelho e fala, isso aí sou eu, né? Teu inconsciente está dizendo, isso sou eu, essa imagem. E talvez de manhã você estava se odiando. Odiando talvez seja muito pesado. Você não estava se sentindo muito bem, não estava muito contente com a tua aparência, né? Tipo, sei lá, às vezes eu olho minha barba e falo, meu Deus, que barba longa ridícula, vá cortar essa barba. Mas eu gosto dela também. Então, às vezes eu chego em casa à noite e eu tô tão feliz que agora meu self, ele gosta dessa barba. Ele está feliz com essa imagem. Então, cadê aquele Caio que eu acreditei tão piamente ser uma estrutura fixa, um ponto, uma identidade que é sempre a mesma? Onde que está esse Caio agora que à noite ele está com uma outra opinião completamente diferente, se sentindo completamente diferente? Então, a gente poderia colocar que você até encontra o self. Mas quando você olha para o lado e você volta para ele, ele piscou tantas vezes que você já não sabe aonde que está esse self. A gente tem um exercício, quando eu dou essa fala, né, que é apontar para onde você acha que vive o teu self. Em que região do corpo? Vamos lá, todo mundo apontar aí, né? Aonde você acha que vive o teu self, né? Quando você está nervoso, com raiva. Para mim é na cabeça, a Vânia no coração, Sueli, onde que é, Sueli? O self. No coração também.
Então, essas sensações que a gente tem, que basicamente parece que é um emaranhado, uma coisa, uma energia que parece que a gente está existindo ali, a gente poderia trazer uma leitura breve e rápida, que na verdade nós temos uma dinâmica de atenção. Imagine que a tua atenção ela trabalha com flechas, ela vai até o objeto, ela vai até o som. E a dinâmica dualista, ela faz essa flecha supostamente sair daqui e ir até o objeto e voltar. Quando você começa a caminhar por lugares de não dualidade, seja pela ayahuasca, seja pelo espiritismo, pelo budismo, pelo hinduísmo, você começa a modificar essa flecha de atenção e você começa a evaporar esse senso, às vezes denso, de ser esse pacote de fenômenos que você está sentindo no portão de entrada do toque, da pele, nos pensamentos. Então, basicamente, tem uma dinâmica biotecnológica acontecendo, uma dança de leitura de fenômenos, de processamento, que nos faz reforçar essa visão chamada dualidade. Quer ver um outro exercício mais breve para a gente entender a ideia do não-eu? Você pensa assim, se você está praticando a sua meditação e o cachorro começa a latir, e você já começa a ficar nervoso, poxa, saco, né? Logo agora que eu vou meditar. Não teve ninguém dentro, em algum lugar, que disse assim, agora que eu vou começar a meditar, eu vou invocar um latido de um cachorro. Não teve ninguém, a coisa começou a acontecer. Só que em tempo real você escuta aquele latido. Então, aí tem uns sinais interessantes, de como a sua consciência parece que está em tudo, ao invés de apenas no corpo. Está no corpo também, mas está em tudo. Após o cachorro latir, você fica nervoso na velocidade da luz, às vezes. E esse nervosismo chega até a gente ler assim, esse cachorro está latindo para me atazanar, né? A gente acha que o cachorro está se referindo ao meu self, sendo que o cachorro está lá vivendo a experiência de consciência dele, se expressando. Então, novamente, não tem ninguém que disse assim, agora que o cachorro latiu, eu vou começar a ficar bravo. Agora que a minha mãe falou isso, eu vou responder isso. A gente não tem esse intervalo, a gente só está basicamente reagindo. É uma coisa bastante espontânea, né? Talvez alguma coisa que eu falei aqui hoje, você internamente concordou, também. Será que tem alguém que, enquanto o Caio Szymanski fala, será que tem alguém que diz assim, agora que o Caio Szymanski falou essas coisas, eu vou balançar a minha cabeça para mostrar para ele que estou concordando? A coisa só vai se expressando. Você está numa festa, começa uma música que você gosta e você já começa a dançar. O que aconteceu foi que a gente ficou viciado em pensamento. É isso que aconteceu. O problema não está no não-eu. O problema está nos pensamentos. Teu corpo quer dançar a música. Teu pensamento diz, nossa, você está sendo ridículo. Pum, coloca um conceito. Colocando o conceito, trava. A energia trava. Trabalhando com Vipassana, trabalhando, contemplando 6 portões de entrada, as 3 características, aprendendo a ver de um jeito diferente, você começa a trabalhar nesse lugar do que a gente chama de progresso de insight. O progresso de insight, tradicionalmente, é um mapa do Vipassana, que tem 16 estágios. A gente vai organizar hoje, não vou falar de todos eles, mas vamos organizar em 4 blocos. 4 blocos aonde o yogi, a yogini, parte de um lugar dualista, de processar a realidade, e começa a entrar em lugares de 1 e também em lugares de 0. Sai de um lugar do 2, 1, 0, às vezes volta para 1, 2, 2, 1. É uma dinâmica doida o que vai acontecendo. Mas o yogi e a yogini vai aprendendo a ter insight. Ter insight aqui, no nosso caso, é ver e você não consegue mais desver. Pensa nos insights, o que você pensa sobre insight, que você já teve na tua vida. Você consegue dizer assim, eu não quero mais ter esse insight, não quero mais ver desse jeito. Não, você vai ver porque você viu, abriu, teve lucidez, olhou com clareza. Então, o primeiro bloco do progresso do insight, eu quero deixar assim claro que eu já conversei com ayahuasqueiros, né, pessoas que tomam ayahuasca, consagram ayahuasca, já conversei com professores de yoga, com praticantes sufis, enfim, várias pessoas, e apresentei isso que eu vou apresentar de uma forma breve,
E é muito interessante que a coisa bate bastante. É uma previsibilidade interessante sobre essa questão da jornada do self para a não dualidade. Então, esse yogi, o primeiro bloco, a gente chama de o bloco do conhecimento psicofísico. É formado de 4 estágios, e nesse estágio o praticante vai começando a ver com clareza que ele tem um corpo mental acontecendo e ele tem um corpo físico acontecendo. E ele vai aprendendo a ver com clareza que tem uma dinâmica entre corpo, mente, corpo, corpo, mente. É um ping-pong incessante. Ver com clareza significa que ele está lá no Vipassana e ele está olhando a impermanência por trás desses fenômenos, a insatisfação por trás desses fenômenos e o não eu por trás desses fenômenos. E daí ele começa a ver que quando ele pensa que ele está com fome, a barriga ronca em tempo real e vai dando eurecas, vai dando, uou, a coisa é mais rápida, dinâmica, automatizada do que eu imaginava. Você vai vendo que essa sensação de controle que a gente sustenta, ela é muito boa em alguns lugares, eu não diria nem que a gente consegue controlar, a gente consegue organizar, mas em certos lugares, assim, é uma perca de tempo energética, é literalmente uma alucinação coletiva que a gente compartilha, porque a gente fica trazendo um self onde ele não precisava estar aparecendo, vamos colocar assim. Porque a gente não consegue acompanhar essa causa e efeito. Agora pensa, alguém muito, que é muito querido teu, fala uma coisa bem séria para você, que você sabe que é uma coisa que você tem que trabalhar, mas daí vem uma coisa na barriga, uma coisa muito intensa, assim, um disparo de eletricidade na tua barriga que pressiona. Nisso já vem um pensamento que diz assim, isso sou eu, isso é meu, e eu vou proteger o meu território desse eu. Nessa proteção, isso acontece na velocidade da luz. Você vai lá e retruca, e logo está feito um colapso relacional. Começa uma briga, onde cada um está escutando apenas o próprio fluxo mental. Não necessariamente está tendo um lugar argumentativo, inteligente, com clareza. Na verdade, as pessoas estão falando de suas emoções, né? Porque o pensamento, a coisa lógica, conceitual, a gente até consegue lidar. Agora, emoções, uau, que campo difícil. Então, nesse bloco, esse praticante vai vendo essa dinâmica desse corpo e dessa mente, até que chega um ponto que ele começa a sentir que vai tendo uma subida. Subida, 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 subida. As coisas vão ficando rápidas, rápidas, impermanentes, tchá, 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 e blow, explode. Esse é o quarto Jnana. Jnana são os estágios. Jnana significa conhecimento. É o quarto conhecimento do praticante de progresso de insight. Ele acessa o que é chamado do surgimento e o desaparecimento dos fenômenos. Vamos chamar hoje de pico. Ele acessa o pico da prática dele. É nesse estágio onde as pessoas entram em êxtase, onde a gente tem essas alegorias de Kundalini subindo, onde as pessoas acessam graças divinas, caem no choro, onde elas se sentem hipersexualizadas, onde elas se sentem muito energizadas, muito poderosas, porque elas estão num lugar onde ela está vendo uma realidade que antes estava condicionada por causa das tensões, dos pensamentos, da identidade, e ela descondicionou com a mente dela e se revela. Os sufis, né, do sufismo, que é a yoga do islamismo, eles chamam essa energia de barak. É como se Deus mandasse um raio assim, ó, no teu sistema e você entra num êxtase orgástico, unitivo, e não há descrições que acesse essas possibilidades. Só que, por exemplo, o praticante de Vipassana, ele está lá no retiro de Vipassana, que são 10 horas por dia praticando Vipassana, ele vai todo animado contar para o monge que ele acessou o pico espiritual e ele acha que ele despertou, ele iluminou, ele encontrou a resposta. E o monge calmamente vai responder como? Né? Ele vai dizer assim, muito legal, mas você percebeu a impermanência, a insatisfação e o não eu por trás disso tudo? Né? Se não, volte lá, porque tem uma longa jornada para você ainda pela frente. Se ancore nesse lugar. Se ancorar nas 3 características é não se identificar com o que está acontecendo.
É assistir passivamente e deixar se expressar, sem ter que ter um selfie que pega e organiza e coloca num pacote e fala, isso sou eu, eu vou contar para alguém, nossa, agora eu sou poderoso. Qualquer coisa do gênero que a gente faz parte da vida humana fazer isso. Mas nas 3 características, você pegue lá, pegue lá, pegue lá. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é o bloco do vale, o bloco da noite escura da alma. A Vânia queria que eu até enfatizasse nesse lugar, né? Que é o lugar do sofrimento. Tudo que sobe vai descer. Tudo que tem uma intensidade energética muito alta vai descer. Quer ver um exemplo bem direto? Beber um vinho, beber várias e várias e várias garrafas de vinho boas, né? Só que assim, ao invés de beber 2, a gente bebeu 6. E daí você descarrega tanta dopamina, tanto prazer e alegria que amanhã você está numa baixa. E essa baixa te gera desinteresse, te gera irritabilidade, te gera uma série de sofrimentos. Na jornada espiritual, se você subiu, você vai ter que descer. Uns descem com muita intensidade. Outros descem e nem percebem. Outros aprendem a surfar. O que a gente espera do praticante é que ele vai cada vez mais aprender a navegar como um bom marinheiro nesses oceanos sombrios e mais escuros da sua própria consciência, do seu inconsciente, podemos colocar assim. Então, no budismo, a gente tem ali dissolução, medo, miséria, desgosto, desejo por libertação e reobservação. Todos esses momentos da prática, lá no pico, você conseguia ver com muita clareza o nascimento das coisas. Fogos de artifício e luzes, meu Deus, a vida é linda, linda. No vale, na descida, vai vindo desinteresse. A gente até chama a entrada na noite, nesse lugar que a gente coloca o termo como noite escura da alma, né? Então esse é o período da noite escura da alma. Esse é um termo cunhado por um santo católico, São João da Cruz, né? Que trabalhava com a Santa Teresa d'Ávila, que inclusive é uma mapeadora de estágios. Para quem quiser, pode até pesquisar a Escada do Amor, que é um sistema cristão da Santa Teresa d'Ávila, que fala dessas coisas que a gente está aqui falando, só que com a visão cristã. E o São João da Cruz cunhou esse termo onde o praticante vai entrar nessas sombras. Então, nisso vai tendo um desinteresse, a gente vai ficando sem vontade de praticar, e a gente pode se sentir com medo, porque agora o fim dos fenômenos está mais presente. O batimento vibratório de frequência do que está acontecendo é como se fosse um tambor xamânico bem lento. Pum. Pum. E nisso vai começar ou não, tudo que eu estou falando, tá, gente? Pode ou não. É um mapa. O mapa nunca é o território, mas é um mapa bem interessante para caminhar pelo território. Mas você vai entrando nesses lugares mais lentos, isso pode te gerar medo. Isso pode gerar uma sensação de miséria, de solidão. Isso pode fazer teu ego, que agora está se dissolvendo, olha que parte interessante, você está começando a dissolver essa estrutura. Ele vai contra-atacar. Esse estágio é o que a gente chama de repulsa. Eu lembro do meu caminho de Vipassana, eu entrava muito nesse estágio, eu ficava brigando com as pessoas na minha cabeça, discutindo com elas. Uma coisa, né, eu sou um pouco intelectual, eu ficava num ego intelectual e aí, eu tô num lugar de repulsa, né? Tô com raiva, Então é muito interessante saber desses picos e desses vales, para não ficar tão surpreso e, meu Deus, não, você faz parte da jornada. Os 12 trabalhos de Hércules, na mitologia grega, ele desce lá para o inferno para conversar com o deus do inferno, Hades. Então sempre tem esse momento, né? Até no mito do herói holidiano, né? O herói, uma hora, ele vai ficar mal, ficar cansado, faz parte da jornada. O Cristo, 40 dias no deserto, sendo atentado pelo diabo. A gente poderia trazer uma leitura psicológica, ele está sendo atentado pela própria mente, jejuando, em isolamento sensorial, trabalhando com práticas muito profundas de espiritualidade, porque o cara era um yogi muito avançado e estava ali nesse lugar de dukkha, de sofrimento. Vai chegando um momento onde esse sofrimento vai ficando
tão profundo que você agora quer sair disso. Agora começa a contemplar isso fora da almofada também. Imagina um problema que você tem, chega um momento que você fica com raiva, daí você fala, não, é o outro, aí depois você se sente sozinho, aí você tem medo, e chega uma hora que você fala, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, eu quero sair disso. O nome desse estágio chama Desejo por Libertação. Isso é feito pelos Theravadas, uma escola budista de 2.500 anos atrás. Extensivamente os caras, né, quando eu digo caras, homens e mulheres, ali voltando para dentro e olhando essas previsibilidades. Então chega um momento na tua prática que você fala, não, eu vou sair disso aqui, eu preciso praticar para sair disso aqui. E quando chega, você acha que vai sair, chega o pico. Eu não sei se quem está aqui já tomou ayahuasca, mas tem os momentos da peia, e a peia vai passando por esses lugares. A peia é as limpezas, as purificações. E chega um momento que parece que você não vai aguentar a purificação, você não vai aguentar a peia. É uma coisa muito... parece que te tira o ar. Só que a boa notícia é que se esse praticante tiver ancorado numa visão, e essa visão é uma visão que não está no controle, está solta, acredita no processo, acredita na dinâmica, surfa junto com a realidade, ele começa a entrar no terceiro bloco, penúltimo bloco. O terceiro bloco é o bloco da equanimidade. Essa palavra é a palavra mais importante de toda a nossa fala aqui de hoje. Equanimidade. Equanimidade significa neutralidade, não resistência. Equanimidade é quando você estava tão teimosa e segurando, vamos imaginar, um bastão mental, imaginário, e lutando, chega uma hora que você larga o bastão, você larga qualquer defesa, você fala, eu me entrego, não tem mais o que fazer. Porque eu, Caio Szymanski, vou conseguir ser um herói dessa jornada, sendo que todos os meus ancestrais passaram por essa jornada. Então ocorre cada vez mais na mentalidade desse praticante um entendimento de como surfar, olhando para as sombras, aplicando uma visão que acolhe, integra, mas vê com clareza que aquilo vem e vai. E logo começa a nascer o sol. A equanimidade é um nascimento de um sol no horizonte. Você não estava lá no barco, navegando no meio do teu sofrimento, engolindo água, e meu Deus, eu não vou aguentar, meu Deus, vou chamar um helicóptero para me tirar daqui, putz, eu estou sem celular. Aí chega uma hora que o sol começa a nascer, e a sensação desse bloco chamado equanimidade é que imagine que o teu corpo, na noite escura da alma, estava tocando uma música dissonante, uma música mal, os instrumentos desafinados, todo mundo fora do ritmo. Essa é a sensação da ansiedade energética. Na equanimidade, parece que você agora tem uma orquestra tocando peças. Sabe aqueles violinistas que é uma coisa que não tem resistência? Contemple isso, não tem resistência. Não tem nada que fica tentando segurar. Na equanimidade, você agora vai entrando numa consciência mais gasosa, mais vaporizada. O peso do corpo vai sumindo, as bordas do corpo vai sumindo e você vai se expandindo nesse lugar de completa aceitação. Trazendo de novo a Santa Teresa d'Ávila, é interessante que no caminho dela, a escada do amor, chega um momento onde o aspirante, o cristão, ele não acredita mais em Deus. Ele vira ateu. Chega um momento da prática, ele não tem Deus. Quando ele volta em equanimidade, que equanimidade não é do budismo, é do sistema. Quando ele volta em equanimidade, ele volta à crença de Deus, mas não agora como um homem barbado, como se fosse um homem. E sim, ele entende o Espírito Santo. Olha que interessante. Ele entende uma coisa que não é personalizada, não é um homem, não é uma coisa que é uma criação da nossa mente. É um mistério que está por trás disso tudo. Uns chamam de Deus, outros chamam de fonte, outros chamam de vazio. Então, na equanimidade, não é que você sai da noite escura da alma, mas você para de lutar contra ela. O que está fazendo você se afogar na noite escura da alma é uma necessidade de lutar, de controlar,
de dizer eu existo no controle e a minha narrativa mental é o que está acontecendo, e se não for o que eu estou pensando, eu vou ficar tenso e eu vou querer controlar os outros, enfim. Então, na equanimidade, o sol nasce e agora você está... A última alegoria que eu vou trazer do bloco da equanimidade, imagine um boia cross, não sei se alguém já desceu de boia cross num rio. Né? Você senta lá numa boiazona e vai descendo o rio abaixo. Tem momentos do boia cross que você sofre, porque bate teu braço e tem que ir com pedra. É bem esse caminho todo que a gente está contando. Mas chega um momento que você consegue só soltar as mãos e deixar o rio te levar. Aí ali dá uma sensação de uma sintonia com o que é, com o que está acontecendo, não com o que o meu pensamento gostaria que tivesse acontecendo. É como se você sintonizasse em cada portão de entrada e dançasse sem resistência. Uma liberdade mesmo, gente. Por isso que os budistas falam de se liberar. É uma liberação desse senso de segurar, de... Você larga a mão. Aí, no bloco 3, a gente vai para o bloco 4, que é o fim dessa jornada, de acordo com esse sistema que eu estou apresentando aqui hoje. Esse é o bloco do Nibbana, ou do Nirvana. Nibbana, Nirvana, para os Theravadas e para escolas específicas, é a consciência não manifesta. Vamos falar primeiro da fenomenologia do Vipassana. Então, esse praticante está lá, gasoso, sem corpo, aberto, tudo está mostrando como é, vibrante, dançante, sem controle, é um show de coisas que fluem, como uma orquestra mesmo, que toca sem ansiedade. E chega uma hora que isso vai sincronizando demais. Sincronizando, 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 e a consciência vai começando a fazer... E parece que o motor vai ligar. Alguma coisa vai ligar. E vai explodir, ou vai concluir, ou vai finalizar. A sensação é essa. E a gente fica muito tempo, gente, tentando ficar calmo nesse momento. E nisso, chega um momento onde a coisa vai indo, e se você encaixar, a gente diz tecnicamente, uma visão certa, agora as 3 características vão se transformar em 3 portões. Se você olhar o sofrimento de um jeito certo, ou olhar a impermanência de um jeito certo, e olhar o não eu de um jeito certo, você vai ter uma fruição. Fruição é o fruto da tua prática. O nome já quer dizer tudo. É o fruto. Você trabalhou para chegar nesse lugar. Claro que a jornada é muito importante, mas o fruto é você subir numa árvore gigantesca, você vai poder comer uma maçã muito gorda e deliciosa, com suco. E esse fruto é que você vai ter, essa realidade vai sincronizar, e vai acontecer um anticlímax. Um anticlímax, porque você vai desligar, vai dar uma desligada em tudo, corpo, mente, consciência, universo, desliga e já religa novamente. E quando você desliga e religa novamente, o teu sistema dá uma descarga que a gente chama de afterglow, é o brilho póstumo. Esse brilho passa pelo teu corpo e a sensação é de... É como se o teu corpo e o teu cérebro falasse assim, que bom que você resetou o Caio, eu não aguentava mais o Caio. Que bom que você desligou essa estrutura que faz parte, precisa ser trabalhada, e é óbvio que a gente tem que caminhar sendo o Caio, a Vânia, a Sueli, mas ao mesmo tempo essa estrutura é muito doida, ainda mais na sociedade que a gente está inserido. E nisso, o yogi tem um gosto do Nibbana, um gosto do não condicionado. A gente tem uma dualidade. Samsara é o que a gente está vivendo, é a materialização dos fenômenos, nasce e se materializa, e o Nirvana é o oposto, é um blackout total. Para não ficar muito abstrato, você pode pensar que quando você vai dormir todo dia, desde criança, você vai para o Nibbana. Quando você vai para o Deep Sleep, não tem corpo, não tem mente, não tem consciência. É o lugar onde a ciência até comprova que é onde você vai descansar de verdade. Se você estiver completamente apagada, pode estar caindo um caminhão do lado da tua casa, você não acorda, e alguém puxa no teu ombro e te acorda, é esse momento que você vai voltar irritado e com aquela sensação de azedume. Então,
Olha que curioso, já está instalado no nosso sistema um momento onde a gente desliga esse processamento todo, que é no sono. Né? Você tem ali alguns momentos onde está tudo desligado. Não tem sonhos, não tem imagens, não tem nem Vânia, Caio. O universo é literalmente um blackout. Um lugar de descanso muito extremo. E você logo volta de manhã, você se religa à sua consciência. E o yoga de Vipassana religa a consciência dele e vai voltando o processamento. Só que agora ele entrou na correnteza. Então, tudo isso que eu estou explicando hoje é a entrada na correnteza para os budistas de certas escolas específicas. Entrar na correnteza significa que você se esforçou, trabalhou, acumulou tempo, trocou com praticantes, conversou, estudou, leu, olhou fora da almofada, na almofada, e você chegou numa conclusão. Uma conclusão é que a tua identidade ela é bem elástica. Isso dá uma sensação de liberdade inexistente. Liberdade não é só pegar o carro e sair de férias e poder ficar na praia. Liberdade é estar tendo uma visão tão ampla que inclui as emoções mais negativas, mas integra, processa de um jeito certo, para tentar não machucar muito a si e não machucar o outro. Então, alargar a identidade faz com que você alargue o teu ponto de vista a tal ponto que alguém vai te pisar no calo do teu pé e vai falar, para quê? Por que eu vou interagir, criar uma situação, sendo que só foi alguém pisando no meu pé? Eu não preciso seguir nenhum personagem de reação. Eu posso só olhar para o fenômeno como ele é. Claro que falando aqui é mais fácil do que parece, né? Não é um processo tão fácil, mas é possível. É uma herança. Então a sensação é que você conclui que todo esse trabalho te levou para um desligar disso tudo. Mas ao mesmo tempo te levou para lugares de unidade, lugares de equanimidade. E você começa a perceber como a tua estrutura, o teu veículo, corpo, consciência, ele é neuroplástico, ele pode ser trabalhado, você pode caminhar com essa jornada, através dessa jornada, e ter compreensões diferenciadas. Aí, claro, não vou contar hoje, mas existem outros caminhos de despertar, que esse praticante avança até chegar num lugar onde as coisas se estruturam a tal modo que a gente tem um termo na neurociência que é estado e traço. Estado é quando você sai da meditação, fica calmo, dura 20 minutos e daí aquilo ali vai embora. Traço é quando você organiza um novo código no teu processamento existencial e aquilo não abandona mais você. E quem quiser depois pode vir conversar comigo. Eu tenho N artigos científicos de umas coisas assim que está acontecendo agora que a gente, assim, é de cair o queixo o que tem praticante fazendo em laboratório, provando que consegue fazer com a mente, com a consciência, e que quer dizer muito sobre a gente. E a gente precisa, eu sou talvez um pouco dramático, mas precisa olhar para isso. Caso contrário, a gente vai ficar rodando, e rodando, e rodando. Só, que nem a Vânia falou no começo, correndo atrás de condicionamentos de terceiros, correndo atrás de histórias que alguém estruturou para você acreditar, porque é um mercado de histórias, e a gente segue essas histórias. Que tal olhar diferente, né? Que tal olhar diferente? Valeu, gente. Acabo aqui a minha fala. Obrigado por escutarem pacientemente tudo isso, para falar muito mais. Eu queria trazer um exemplo, acho que tudo que você falou, assim, para quem tem um contato é muito legal, mas eu queria pegar e dar um exemplo dessa jornada no nosso dia a dia, assim. Vamos dar um exemplo de um ambiente de trabalho, né? Você está lá, vamos pegar os 4 blocos e tentar transferir isso para a nossa rotina. Você está lá no teu ambiente de trabalho, você não está muito satisfeito com aquilo que você faz, né? Você acha que podia estar num lugar melhor, ou que você é melhor do que o outro, ou que você é pior do que o outro, ou que tem gente muito ruim, ou que você é o melhor de lá, ou que tem muita gente tão boa que talvez você não seja tão bom quanto os outros. E aí nisso o teu ego começa a criar uma separação, uma necessidade, uma coisa muito comum, né? Ambientes competitivos, onde as pessoas acreditam que elas têm que ser melhor do que outros, porque senão elas não vão ter um lugar, então elas têm que lutar para ter um lugar, ou para ter destaque, ou para ter o que elas chamam de realização, de sucesso, de promoção. Então, você tem um ambiente ali como
ou que você pode estar encenando esse papel ou estar sofrendo esse papel, né? Mas você está vendo o outro capítulo de você. Aí a gente pega e começa a perceber, e eu percebo isso, quantas pessoas que adoecem num ambiente desse, que se sentem, que têm medo, que sentem raiva, que se sentem subjugados, que se sentem miseráveis, que são o que a gente estava falando do segundo Niana, né? Do segundo bloco dentro esse foi um dos motivos de trazer você para explicar o quanto a meditação Vipassana nos ajuda a perceber a semelhança do que a gente passa na nossa vida diária e prática, e como a gente consegue olhar para a mesma coisa dentro do Vipassana e solucionar o que está fora da almofada a partir de perceber o que está acontecendo por dentro da almofada. Então, você está lá no ambiente, né? Hoje eu atendi uma pessoa que foi bem interessante, teve uma situação que envolveu fofoca, falação, isso e aquilo, ficou com muita raiva, muito revoltado, né? A gente, quando está vivendo isso, acredita que todo mundo vai acabar, mas se a gente, de repente, desenvolver o olhar de, peraí, isso aqui está acontecendo agora, semana que vem ninguém está falando disso, daqui um mês ninguém lembra mais. Não, a pessoa se apega àquilo, né? E é muito comum trabalhar dentro do processo terapêutico pessoas que estão amarradas e presas a dores de 20 anos, 10 anos, né? Hoje tem uma pessoa que tem uma questão que bloqueia ela, que aconteceu há 30 anos atrás. Então, a gente está falando de coisas que vieram, saíram, acabaram, mas você tornou isso permanente quando você se fixou naquilo que aconteceu. Quer dizer, o quanto o Vipassana nos ajuda a exercitar a mente, que é o que você está falando, a entender e compreender que o que vem, acontece, vai embora, acaba. Você não precisa se fixar nisso. E por que você se fixa nisso? Porque a gente tem dentro de nós camadas que já estão condicionadas a vidas e vidas, né, dependendo da teoria aí que você acreditar, naquelas mesmas qualidades emocionais de medo, raiva, revolta, resistência, miséria, escassez. Então, quando a experiência ela vem para você, né, vamos dar um exemplo de uma pessoa que é subjugada e humilhada, né, humilhação, e aí ela carrega de vidas aquele processo do corpo emocional de humilhação, e de repente ela está trabalhando, um dia alguém a distrata, grita com ela se sente humilhada, e aquilo, pronto, desencadeia internamente um processo muito profundo que ela não dá conta de digerir, ela não consegue processar aquilo no sistema e gruda aquilo de tal forma que aquilo fica permanente. E às vezes fica permanente por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e passa décadas e você não está vivendo o teu diamante limpo porque você afundou ele na lama e está acreditando que ele é aquilo ali. E o que eu vejo assim, que é a maior dificuldade das pessoas? É entender como sair dessa dimensão do sofrimento. Por isso que eu estou pedindo para você falar um pouco disso. Como sair dessa dimensão do sofrimento? Como parar de me identificar com essas características que o Portal do Sofrimento traz, que é o acesso para o meu mundo interno, né? Eu costumo dizer que quando você sai dessa dimensão, as experiências fora de você passam a ter outra qualidade, né? Não estou dizendo que você não vai ter raiva, mas ela vai durar muito menos e com muito menos intensidade, né? Porque uma vez eu vi uma história não sei se foi do Dalai Lama, que ele brigou numa reunião que teve política, ele se alterou, subiu na mesa, acho que você deve até conhecer essa história, ele ficou alterado, e todo mundo, oh meu Deus, você é um santo budista, como assim? Ele falou, mas eu sou humano e eu sinto raiva, eu tô com raiva. Quer dizer, a gente meditar, limpar, purificar, não significa que você não vai sentir. Significa que a intensidade, a duração e o tempo que você dá para aquilo, o foco que você dá para aquilo, ele vai mudar, né? Então, quando a nossa realidade é desconstruída, nossa, eu trabalhei, estudei, me sacrifiquei, abri mão de coisas para ter aquele emprego, aquele carro, aquela casa, aquela mulher, de repente eu me separo, perco o carro, perco o emprego, perco tudo, quem sou eu? Né? Não existe uma referência de eu, porque toda referência de eu foi construída em cima do que a pessoa foi construindo, querendo, buscando. E quando a gente vem para o Vipassana, a gente, através da técnica, vai aprendendo a exercitar a mente e usando isso como uma ferramenta para lidar com a realidade externa, né? Quando você falou do ponto da equanimidade, peraí, eu sempre senti raiva toda vez que, sei lá, que alguém gritava comigo, eu sentia raiva. E aí eu vou para a almofada e percebo que eu estou fixado naquela raiva, porque eu não quero alguém gritando comigo, né? Esse meu eu não quer alguém gritando comigo. Mas quando eu passo a perceber que aquele grito vem porque aquilo não está em mim, está no outro, e aquilo é impermanente, não existe um eu que se altera.
né, começa a aplicar essa visão, esse conhecimento, quando eu estou lá no sofrimento, de repente, a segunda vez com essa prática, eu vou ficar com raiva, mas não tanto tempo com tanta raiva. Na terceira vez, ou daqui a um tempo, eu já nem resisto mais, eu já consigo olhar para aquilo e não me aderir àquilo, né? Hoje, nesse relato desse cliente, ele falou, então, mas quer saber, depois de tudo isso, eu não acho que vale a pena mexer, não quero saber, soltou completamente, e não quis controlar a realidade, entendeu que aquilo aconteceu, aquilo passou, e quanto mais você tentar se fixar, falar disso, e é muito comum, né, quando a gente passa por uma situação, fica falando disso, não, fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro. Esse é uma experiência pessoal, né, de uma situação que eu tive, e na hora eu fiquei chocada, eu me senti, achei muito injusto, mas foi muito interessante o quanto eu percebi que minha mente foi treinada, porque 10 minutos depois, eu ainda estava num contexto ali com uma pessoa que eu comentei o que aconteceu, eu já consegui trazer um olhar muito interessante, assim, Deus está no comando da minha vida, se isso está saindo é porque tem algo melhor chegando, então tudo certo, e eu soltei completamente. E aí, quando eu fui buscar uma solução alternativa, eu falei, mas o que aconteceu? Olha, eu não vim ao caso, não quero nem falar, só estou buscando uma solução, você pode me ajudar? Quer dizer, eu já não quis mais nem ficar falando sobre isso para não ficar treinando, que é o estágio da equanimidade, onde a gente aprende a olhar e entender que aquilo vai passar, e quanto mais você se fixar, mais você vai continuar construindo essa realidade, né? Eu só vou fazer esse fechamento, porque a gente está passando do horário, então eu quero encerrar rapidinho, né? Só para quem tiver interesse, depois você vai comentar das turmas. E no último estágio, que é essa mudança de traço que você falou, de repente, naquele mesmo contexto, naqueles mesmos colegas sempre me afetaram, onde eu fui diminuindo minha resistência ao ponto de aquilo não me afetar, eu já olhar para aquilo de maneira que eu enxergo uma coisa completamente daquilo que eu enxergava quando eu aderia à reação da raiva, né? Então, eu mudei completamente a minha realidade a partir de uma prática de meditação que foi me ensinando a encarar isso e mudando a forma que o meu sistema processa, né? Perfeito. Você quer fazer mais algum comentário? Não, muito bom, é isso aí. Das turmas de Vipassana que você claro, abriu, sim. Quem tiver interesse assim, em conhecer mais o trabalho, dá para seguir a gente pelas redes sociais, né? Centro Pineal, YouTube, Instagram e site. E também temos as aulas, agora a gente vai começar uma turma nas terças-feiras de manhã às 10h30 e à noite às 8h, né? Então, pode conversar comigo, ou quem sabe mandar uma mensagem para a Vânia mesmo. E está convidado aí para fazer uma aula experimental, participar e vir junto com a gente aí no estudo desses 3 treinos de meditação, né? Isso aí. Legal, então, valeu, gente. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Então é isso, gratidão para todos, gratidão, Caio, né, pela sua disponibilidade. E até a próxima, pessoal. A gente informa no grupo lá quando vai ter a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, gente.